Hoje a gente vai falar mais ou menos, a gente não vai aprofundar tanto em nervos cranianos, ainda não é o momento. Então o que a gente vai aprender hoje é mais ou menos a função, sua origem no tronco e sua origem aparente é, quando ele sai fora do crânio. Então, essa aula que eu tenho aqui, ela é uma aula um pouco mais complexa, mas eu vou passar alguns slides. Eu quero que vocês prestem atenção mais no que eu vou falar, nem tanto nos slides, porque tem muita informação aqui de microanatomia. E aí a parte de microanatomia vai ser no segundo bloco, no nosso segundo bloco de anatomia. Tá certo? Então é prestar mais atenção nas coisas que eu vou falar do que propriamente nas informações do slide. As informações do slide, ela está um pouco mais aprofundada. Então, o que for mais importante para a gente nesse momento, a gente vai falar. Então, vamos falar de nervos cranianos. Lembrando que os nervos cranianos a gente considera, né, como sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central é tudo que está para dentro da pia mater. Então, tudo que está além da pia mater é sistema nervoso periférico. E os nervos cranianos, a gente tem 12 pares de nervos cranianos. A saber, o nervo olfatório, o nervo óptico, a gente tem os nervos da musculatura extrínseca do olho, né? E a gente tem o terceiro, o quarto e o sexto nervo. O terceiro é o troclear, o, o terceiro é o óculo motor, o quarto é o troclear e o sexto é o abducente. Depois a gente tem o nervo trigêmeo, que tem uma função sensitiva e uma função motora. A gente tem ainda o facial, que também tem uma função sensitiva e uma função motora. Depois a gente tem o vestíbulo coclear. A gente tem ainda o nono nervo, que é o glosso faríngeo. A gente tem o vago. A gente tem o acessório, que é o 11º. E o 12º é o hipoglosso, que é o nervo puramente motor. Então, a gente pode dividir os nervos cranianos em motores, sensitivos e nervos que são mistos, que são sensitivo e motores. Então, existem nervos que são puramente motores, existem nervos que são puramente sensitivos, existem nervos que são mistos, tanto tem parte do nervo é sensitiva e outra parte tem função motora. Os nervos puramente motor, a gente tem o óculo motor, que é o terceiro nervo, o troclear, que é o quarto, o abducente, que é o sexto, o acessório, ou espinhal, que é o 11º, e o hipoglosso. Existem nervos puramente sensitivos, o nervo olfatório, o nervo óptico e o vestíbulo coclear. Existem nervos mistos, que têm tanto função sensitiva quanto função motora. O nervo trigêmeo, ele é um nervo sensitivo motor. O facial, o glosso faríngeo, o nervo vago. Ou também você pode chamar de pneumogástrico, que é o 10º nervo.
a gente ainda pode dividir as fibras desses nervos em fibras aferentes, que são fibras que chegam, né, no sistema nervoso central, e em fibras eferentes, que são fibras que saem. As aferentes que chegam, elas podem ser fibras somáticas, que são provenientes da pele, principalmente das sensações gerais. Então, somáticas são provenientes da pele. Existem as somáticas especiais, que aqui está correlacionado com algum órgão do sentido, né? A visão e a audição, o equilíbrio. Existem aferentes viscerais gerais, e que a gente tem origem nas vísceras, e viscerais especiais, que está correlacionado com os órgãos do sentido, aqui a gustação e a olfação. As fibras eferentes que saem são basicamente fibras motoras, mas existem também fibras do sistema nervoso simpático, né, ou parasimpático, que são fibras viscerais gerais. Essas fibras viscerais gerais vão inervar músculo liso, glândulas ou músculo cardíaco. Existem fibras viscerais especiais, que vai inervar músculos esqueléticos derivados dos arcos branquiais, que são fibras correlacionadas com o sistema digestivo, com a musculatura da mastigação. Existem fibras somáticas gerais que vão levar a informação do nervo para o músculo esquelético. Então, as fibras eferentes podem ser viscerais gerais, geralmente é músculo esquelético. As fibras viscerais gerais, que aí vai levar informação para músculo liso, glândula ou músculo cardíaco. Geralmente vai ser o nervoso simpático e parasimpático, sistema nervoso autônomo. E existem fibras viscerais especiais, a gente fala especial porque está correlacionado com os órgãos do sentido. Aqui relacionado com o sistema digestivo, os músculos da oro e da nasofaringe. Esse slide eu quero que vocês só vejam que geralmente a topografia dos núcleos no tronco cerebral, a gente ainda não vai aprender nessa aula essa topografia desses núcleos. Mas geralmente o que a gente vê que os núcleos motores dos nervos, eles se encontram mais em localização medial no tronco, enquanto que os núcleos sensitivos, eles têm uma disposição mais lateral no tronco. Aparentemente, nossa função hoje na aula não é identificar esses núcleos no tronco cerebral. O que a gente vai identificar é sua origem aparente no tronco, vai identificar seu trajeto, a saída do crânio e os órgãos que esses nervos vão inervar. Se a gente fala que os nervos cranianos eles pertencem ao sistema nervoso periférico, né? Então, as raízes desses nervos, o neurônio que está fora do sistema nervoso central desses nervos, a gente vai chamar de gânglios. Então, existem alguns nervos cranianos que têm gânglios. O mais conhecido é o gânglio sensitivo trigeminal do quinto nervo, mas o sétimo nervo também tem um gânglio, o oitavo também tem o seu gânglio, o nono tem o seu gânglio e o 10º também. Geralmente esses gânglios são mais relacionados ao sistema nervoso autônomo, né? Então geralmente são gânglios autonômicos,
que eventualmente eles vão estar no trajeto dessas fibras. Esses gânglios vão compor o sistema nervoso autônomo, porque muitas vezes essas fibras, esses pares cranianos vão passar por esses gânglios. Inicialmente a gente vai falar de dois nervos que muita gente não considera como nervo craniano propriamente dito. Então, o, o primeiro e o segundo nervo craniano, que é o nervo olfatório e o nervo óptico, muitos autores não consideram ele como nervos propriamente dito. Considera que o nervo olfatório é uma extensão do telencéfalo e o nervo óptico é uma extensão do diencéfalo. Então, o nervo olfatório é um nervo puramente sensitivo, então esses dois nervos não têm função motora, são nervos puramente sensitivos. Então, tem fibras aferentes, né? Aferentes especiais, que é correlacionado com os órgãos do sentido, e que a função do nervo olfatório é o olfato, né? E esses nervos, eles geralmente vai surgir da mucosa e vai entrar no crânio, ou pode-se falar que também eles saem do crânio, pela placa cribriforme do osso etimoide. E o nervo óptico, ele vai ter seu trajeto aparente no crânio através do canal óptico. Então, o primeiro nervo craniano, a gente considera esse nervo como uma extensão do telencéfalo. Então, a gente considera esse nervo como uma extensão do telencéfalo. O que eu quero que vocês aprendam do nervo olfatório é que o nervo olfatório, na realidade, o nervo olfatório ele nasce da mucosa nasal e entra no crânio através da placa cribriforme do osso etimoide. E ao entrar no crânio pela placa cribriforme, ele vai fazer conexão com o bulbo olfatório. Então, o bulbo e o trato olfatório é uma extensão do telencéfalo. Então, a gente sabe que o bulbo e o trato olfatório, ele tem aquelas duas estrias que vão fazer o limite anterior da substância perfurada anterior, né, em estria medial e em estria lateral. A estria lateral, ela tem conexão com a amígdala, e a amígdala, por sua vez, tem conexão com o sistema límbico. Então, existe uma conexão do sistema olfatório com a memória, com o sistema límbico, né? Existe um circuito aqui que a gente chama circuito de Papez, que é muito correlacionada com um circuito da memória. Então, a gente tem uma conexão do sistema olfatório, né, com o sistema límbico, o sistema da memória. E o sistema límbico, por sua vez, ele se conecta através do fórnix, né, com o corpo mamilar, e o corpo mamilar está se conectando com o hipotálamo. Então, aparentemente, é tudo conectado.
né? E a estria medular medial, ela se conecta aqui com a comissura anterior, que vai se conectar com a estria olfatória contralateral. Por isso que às vezes o cheiro ele também remete à memória de algumas coisas devido à sua conexão com a amígdala, né? Com o sistema límbico. Então, de nervo olfatório é isso que eu quero que vocês saibam. A gente, como eu falei, ele tem conexão tanto com o hipotálamo, ele tem conexão com o hipotálamo, né? Então, através do fórnix, ele também se conecta com o hipotálamo e com o circuito com o sistema límbico. Já o nervo óptico é um nervo que se inicia suas formações das células ganglionares da retina. Então, é a retina que forma o nervo óptico, que vai ter um trajeto posterior e vai entrar aqui no crânio. Então, é um nervo puramente sensitivo. É um nervo que vai entrar no crânio. Só um minutinho, pessoal. Oi? O pessoal da recepção disse que tem uma chave lá pro senhor. Pode pedir para subir. Pode pedir pra subir? Uhum. Então, o nervo óptico é um nervo puramente sensitivo que é formado pelas células ganglionares da retina, vai entrar no crânio através do canal óptico e vai se unir com um nervo contralateral através do quiasma óptico. Vai se unir através do quiasma óptico. Então, do quiasma óptico, vai ter fibras da parte medial do nervo que vai cruzar e vai ter fibras da parte lateral do nervo. Então, o segmento da retina nasal ela cruza e da retina temporal não cruza. Ele vai continuar com trato óptico. Então, vai continuar com o trato óptico. E o trato óptico vai fazer aquelas sinapses aqui vai fazer sinapse no pulvinar do tálamo, né? Com o corpo geniculado lateral, e algumas fibras também vão fazer sinapse além do corpo geniculado lateral com o colígulo superior, né? Então, muitas vezes o reflexo fotomotor que a gente tem integrando o nervo óptico com o terceiro nervo, que vai fechar a pupila, o reflexo pupilar, é um reflexo de integração do tronco, né, que vai fazer conexão do nervo óptico com o nervo, com o terceiro nervo. Então, se a gente jogar luz, a pupila vai fechar. Porque existe uma conexão desse nervo também com a parte tectal do mesencéfalo, através do colígulo superior. Então, aquilo que eu falei, as fibras aqui da parte temporal da retina, elas não cruzam. Já as fibras da parte nasal, elas cruzam, isso de um lado e do outro. Então, muitas vezes, se a gente tiver uma lesão aqui no nervo, a gente vai ter uma maurose completa do olho, né, que vai pegar os dois lados. Se a gente tiver uma lesão no quiasma, vai ficar lesionado a parte binasal da retina. Então, o que vai apagar
Se vai lesionar binasal, o que vai apagar da visão são a visão temporal. Então, o que eu vou ver é uma parte tunelizada. Só um minutinho, pessoal. Foi? Parcela. De uma vez, só dois. Hum? Dois. Dois? Passou dois. 906. Tá. Depois o senhor vai lá no centro cirúrgico, a menina quer falar com o senhor. Fechado. Tá no mesmo canto lá. No mesmo canto. Não, deve ser, né? Duas vezes. Pelo vendedor ou pelo comprador? Tu lembra aqui? Não, dele. Isso aí aqui tinha trocado pra ele ver. Então, só lembrando que se houver uma lesão do nervo óptico, né? A gente vai ter uma maurose no olho, tá certo? E se a gente tiver uma lesão no quiasma, a gente vai ter uma falha do campo visual bitemporal, né? Então ele vai ficar com a visão tunelizada, então o que ele vai ver são só as partes centrais. Se houver uma lesão do trato óptico, né? Ele vai ter as hemianopsias, e se ele tiver lesão das radiações, vão ser as quadrantopsias. Lembrando que o córtex visual primário é a região occipital relacionado com a fissura calcarina. Agora vamos falar dos nervos puramente motores, né? Que são relacionados à musculatura extrínseca do olho. Praticamente quem vai dominar a musculatura extrínseca do olho é o terceiro nervo, cabendo ao quarto nervo, o troclear, a irrigação do músculo oblíquo superior, e cabendo ao abducente o músculo reto lateral. Então existe um mnemônico da inervação da musculatura extrínseca, que é os 4. Então a gente escreve OS 4, os 4, rela 6. Então os 4, rela 6. Os é o oblíquo superior, que é o quarto nervo, e o rela, que é o reto lateral, o sexto nervo. Os demais músculos são inervados pelo terceiro nervo. A origem aparente do terceiro nervo é na fossa interpeduncular, tá certo? A gente já viu isso aqui na fossa interpeduncular, na base do pedúnculo, né? Naquele sulco medial basal do mesencéfalo. O quarto nervo é o único nervo que sai posterior. Ele vai surgir inferiormente aqui a lâmina quadrigema, ou placa quadrigema, inferior ao colículo inferior. Ele vai fazer o limite aqui do mesencéfalo com a ponte. O quarto nervo é o único nervo que sai posteriormente ao tronco.
Já o sexto nervo, o abducente, ele sai da parte medial do sulco bulbo-pontino. Essas são as origens aparentes. Então, são nervos puramente motores, que geralmente seus núcleos motores, como eu falei antes, estão relacionados com a linha média, tá certo? Por enquanto a gente não vai falar muito da localização dos núcleos motores do abducente nem do facial. Isso a gente vai falar no segundo momento. Então, lembrando que a musculatura extrínseca do olho é relacionado com o terceiro, o troclear e o abducente. Lembrando que o troclear vai inervar o oblíquo superior, troclear vai inervar o oblíquo superior, e o abducente vai inervar o reto lateral. Uma coisa importante dessa musculatura, veja que existe esses músculos todos, eles nascem aqui de trás de um cone muscular que a gente chama de anel de Zinn. Então, só existe um músculo que não vai nascer do anel de Zinn, que, se eu não me engano, é o abducente. Eu não tenho certeza dessa informação, mas depois eu me atualizo. Então, existe um músculo que todos os músculos extrínsecos do olho vai nascer do anel de Zinn. Então, o único músculo que não nasce do anel de Zinn, se não me falha a memória, é o nervo abducente. Depois que eu peguei Covid, eu fiquei ruim da memória. Veja que a disposição desses músculos no olho, geralmente eles saem do anel de Zinn e se projeta diretamente no globo ocular, tá certo? Com exceção de um músculo, né? Então, quando a gente olha, se o músculo se insere aqui no globo ocular, se o reto superior ele se contrai, você veja que ele vai puxar o globo ocular para cima, tá certo? E se o reto inferior se contrai, ele vai puxar o globo ocular para baixo. E se o reto lateral, ou aqui é o reto medial, se não me engano, vai puxar o olho para dentro, o reto lateral vai puxar o olho para fora. Já o oblíquo inferior, na realidade, o único músculo que não nasce do anel de Zinn é o oblíquo inferior, viu? Não é o abducente, é o oblíquo inferior. Então, o oblíquo inferior, ele vai dar o movimento rotatório ao olho. E muitas vezes, quando eu era acadêmico de medicina, eu não conseguia entender, porque se o músculo que se fixa em cima do olho, em teoria, ele teria que puxar o olho para cima, né? Só que o troclear, ele não se fixa, ele se fixa um pouco posterior, atrás do olho. Então, quando ele é puxado, devido a uma estrutura aqui no osso que a gente chama de tróclea. Por isso que a gente dá o nome de troclear. Porque existe uma tróclea. É como se fosse aqui um ponto de fixação que faz com que o músculo, quando se contraia, em vez do olho olhar para cima, vai olhar para baixo. Então, o troclear
faz com que o olho se projete para baixo e também tenha movimento rotatório, assim como o oblíquo inferior. Então, o oblíquo inferior, o reto medial, o reto inferior, né, e o reto superior são de inervação do óculo motor, e o troclear é o músculo, o oblíquo superior, né, que aí é o nervo troclear. O nervo chama troclear por conta de que esse músculo existe a tróclea, que faz um pêndulo aqui no músculo. E o abducente é o reto lateral. Então, corrigindo, o único músculo que não parte aqui do anel de Zinn, desse cone muscular, é o músculo é o oblíquo inferior. E esse slide a gente já falou para vocês que o único nervo que tem o seu trajeto dentro do seio cavernoso é o nervo abducente. Na periferia do seio cavernoso, a gente vai ter o terceiro, o quarto nervo, e V1 e V2. Como a gente já falou, existe uma integração com o reflexo pupilar do nervo óptico com o terceiro nervo, né? Então, ali no colígulo superior, existe a integração do nervo óptico, que vai ter a comunicação com o colículo superior, e do colículo superior vai ter conexão com os núcleos do nervo oculomotor, e aí o nervo motor do núcleo do terceiro nervo é o núcleo de Edinger-Westphal, que vai fazer com que a pupila contraia. Vai inervar o músculo, o músculo diafragma da pupila, né? Fascículo a gente não vai falar hoje, tá certo? Esse fascículo longitudinal medial, porque o movimento ocular, ele é um movimento conjugado, né? Para mim olhar para a direita ou para a esquerda, eu preciso da ativação em conjunta do terceiro com o sexto par. Então, esse olhar conjugado, ele tem que estar integrado. Então, essa integração do terceiro com o sexto nervo, ela faz via fascículo longitudinal medial, que é um fascículo que está no tronco, integrando o núcleo desses dois nervos. Mas na frente a gente vai ver isso. Já o nervo trigêmeo é um nervo misto, né? Que tem o seu componente motor e tem o seu componente sensitivo. O componente motor está correlacionado com a mastigação, principalmente, tá certo? Relacionado com a mastigação, e o nervo sensitivo com a sensibilidade da face e do crânio. Só que a parte sensitiva do nervo, ela vai sair das raízes de V1 e V2, né? Que é a primeira divisão ou divisão oftálmica, que ela vai ser a primeira divisão, a segunda divisão, que é a divisão maxilar, e a sua terceira divisão, que é a divisão mandibular, que vai ter uma parte mista, né? Vai tanto ser uma parte sensitiva, da parte da bochecha, da pele sobre a mandíbula, da face lateral da cabeça, dos dentes, da mandíbula,
articulação temporomandibular, membrana mucosa da boca e a parte anterior da língua. Então, mais correlacionado com a cavidade, né? Mais correlacionado com a sensibilidade da mandíbula. E já as outras raízes sensitivas, a gente vai ver uma figura de distribuição da sensibilidade dessas raízes, tá certo? E a parte motora é basicamente relacionado com os músculos da mastigação. O miloiode, lembrando que o digástrico, o ventre anterior do digástrico, que é um músculo relacionado com o sistema digestivo, né, com a mastigação. Seu ventre anterior, ele tem uma inervação motora do quinto nervo, e o seu ventre posterior tem uma inervação do sétimo nervo, do facial. Ainda tem a sua parte motora, o músculo temporal, que não está aqui, que são grupos de músculo da mastigação, que é o músculo temporal, o masseter e os músculos pterigóideos, tanto medial quanto lateral. E o miloiode, o ventre anterior do digástrico, o tensor do véu do palato e o tensor do tímpano. A gente vai ver a entrada por onde trafega esses nervos no crânio, que V1 vai ser da fissura orbitária, V2 o forame redondo e V3 vai ser pelo forame oval. O quinto nervo nasce do crânio através do pedúnculo cerebelar médio, né? Pedúnculo cerebelar médio, da onde nasce o quinto nervo do crânio. Então ele tem dois componentes, como a gente consegue ver aqui. O componente mais importante é o componente sensitivo, e existe também um componente motor. Aqui a divisão da sensibilidade do nervo trigêmeo no crânio, né? Então o nervo trigêmeo é o maior dos nervos cranianos e contém fibras nervosas sensitivas e motoras. É o nervo sensitivo de grande parte da cabeça e nervo motor de alguns músculos importantes da mastigação, né? Então aqui a gente vê a disposição da sensibilidade das raízes do nervo trigêmeo. Então aqui é o território de V1, aqui é o território de V2 e aqui é o território de V3. Basicamente, o nervo trigêmeo tem núcleo na extensão de quase todo o tronco cerebral. Então, mesencéfalo, ponte e bulbo, e muitas vezes até da coluna. Tem extensão dos núcleos, tanto motores quanto sensitivos. Como eu te falei, ainda não vai ser a aula da gente falar desses núcleos. Só lembrando do gânglio trigeminal, né, que está localizado no cavo de Mércio, né, que é essa cavidade que forma entre as duas dura mater, aqui na parte petrosa do osso temporal. Ele tem 3 segmentos, né? V1, que é o segmento puramente sensitivo, que vai entrar na fissura orbitária superior. O segmento V2, que também é puramente sensitivo, que é o forame oval. E V3 é um segmento misto, tanto sensitivo quanto motor. Vai entrar aqui no crânio através do seu segmento V3, né? Através do forame oval. Esse gânglio também pode ser chamado de gânglio semilunar
ou gânglio de Gasser, né? E existem corpos celulares de fibras de dor e temperatura, tato e pressão dessas estruturas que inervam o nervo, tanto de face, dura mater, vasos, né? E fibras da sensibilidade proprioceptiva tem no corpo do nervo mesencefálico. Como eu falei, a gente não vai falar desses trajetos, é mais na parte quando a gente for falar de microanatomia, que é o segundo bloco. O componente motor do nervo trigêmeo vai ser o componente mandibular, tá certo? Vai sair pelo forame oval e ele vai inervar principalmente os músculos da mastigação, que é o músculo temporal, é o masseter e os pterigoides. Lembrando que também ele inerva o digástrico, o ventre anterior do músculo digástrico. E existem outros músculos, né? O tensor do tímpano, o tensor do palato e o milo hioide. Mas seu principal papel motor, para vocês lembrar, são os músculos das mastigações, que são o masseter, o temporal e os pterigoides. A gente já falou desse slide, que muitas vezes V1 e V2 têm o seu trajeto dentro do seio cavernoso. Então, só para a gente ver que tanto... Deixa eu ver quem que entra. Aqui para a gente ver que tanto V1 quanto o troclear, o oculomotor e o abducente vai passar através da fissura orbitária superior, o segmento V2, o segmento maxilar, vai ser pelo forame redondo, e o segmento V3, que é o segmento mandibular, vai ser pelo forame oval. Aqui a gente vê o canal óptico, né, por onde vai passar o segundo nervo craniano, e aqui a placa cribiforme, por onde passa os filetes dos nervos olfatórios. Que é a mesma figura. Esses demais nervos, que são ramos do nervo trigêmeo, a gente não vai falar no momento, tá certo? Agora a gente vai falar do nervo facial. Lembrando que o nervo facial também é um nervo misto, tá certo? Ele tem uma função tanto motora quanto uma função sensitiva. Então, a função motora principal do nervo facial são os músculos da mímica, da face, né? Lembrando também que o facial vai inervar o ventre posterior do digástrico. Então, o músculo digástrico, ele tem dois ventres, um ventre anterior e um ventre posterior. O ventre anterior é o quinto nervo e o ventre posterior é o nervo facial. O nervo facial, ele vai deixar o crânio através do meato acústico interno. Depois ele vai sair do crânio através do forame estilo mastoideu. Sua função sensitiva também é tanto relacionado com a gustação, que é o nervo da gustação, do paladar, né? E também é o nervo que vai inervar boa parte das glândulas
né, das glândulas produtoras de saliva. Então, a glândula submandibular, sublingual, a glândula lacrimal, elas são de inervação do nervo facial. A gente também vai ver no sistema parasimpático também essas informações. Então, o nervo facial é o nervo misto. Ele nasce aqui ainda no sulco bulbopontino, tá certo? Ele forma um complexo junto com o oitavo, né, que é complexo sétimo oitavo. Ele vai nascer aqui um pouco superior à oliva, tá certo? No sulco bulbopontino. E ele também tem um pouco de correlação com o flóculo do cerebelo. Então, ele vai sair, lateralmente vai ser o facial medialmente vai ser o facial, e a gente vai ter o nervo intermédio, que é o nervo sensitivo do facial. Ele vai entrar no crânio através do meato acústico interno e vai sair do crânio através do forame estilomastoide. Então, entre a mastoide e o processo estiloide, forame estilomastoide, vai atravessar a parótida. Ele atravessa a parótida, mas não irriga a glândula parótida, que é uma glândula também relacionada com a salivação, mas é a única glândula relacionada à salivação que ele não inerva. Ele vai inervar tanto a mímica da face quanto as glândulas relacionadas à salivação, as sublinguais e as submandibulares, assim como a glândula lacrimal. Como eu falei, a gente não vai falar dos núcleos dos nervos cranianos no tronco, vou ficar para um segundo momento. E muitas vezes existe uma diferenciação de uma paralisia facial periférica com a paralisia facial central. A diferença é que quando ocorre a paralisia facial periférica, ela acomete tanto a face inferior, a parte inferior da face, quanto a parte superior da face. Já na paralisia central, ela acomete geralmente o terço inferior da face. Isso se deve a uma inervação desses músculos da face, a um estímulo do córtex com esses núcleos facial. A inervação ela é dos dois lados. Então, geralmente, isso da parte superior. A parte superior da face tem uma inervação bicortical. Então, muitas vezes, se eu tenho uma lesão cortical, essa parte superior da face ela é mantida pelo lado contralateral da lesão, o que faz com que já a inervação inferior da face ela só é correlacionada com um lado só do córtex. Então, a face superior da face ela tem uma inervação cortical bilateral, o que faz com que uma lesão no córtex gere uma paralisia facial só no terço, só na parte inferior da face. Já uma paralisia periférica vai pegar toda a parte superior da face. É aquele paciente que entorta a boca, não consegue franzir a testa e nem fechar o olho. Essa é a paralisia facial periférica. Então, o acometimento do nervo, ele é periférico, ele não tem acometimento central. Existe acometimento central que tem esse padrão periférico? Existe, é só se pegar os núcleos do nervo facial no tronco. Se pegar o nervo em qualquer do seu trajeto, vai gerar apenas uma paralisia facial periférica, que vai acometer toda a hemiface.
Se a paralisia for central, quer dizer que existe uma lesão no córtex que vai paralisar somente o segmento inferior. Então é aquele paciente que só entorta a boca, consegue franzir a testa e consegue fechar o olho. Então, de nervo facial, é isso que a gente vai falar. Lembrando que ele atravessa a parótida, mas não irriga a parótida. O nervo correlacionado com a inervação da parótida é o glosso faríngeo. Ele vai irrigar as outras glândulas salivares, que são as mandibular e a sublingual. Submandibular e a glândula lingual. Aqui a gente vê bem o trajeto do nervo facial relacionado com os músculos da mímica, né? E vai inervar as glândulas submandibulares e glândulas sublingual, as glândulas da salivação, exceto a parótida, e vai também ser responsável pela sensibilidade do paladar, vai ser responsável pela gustação. Esses nervos, esses ramos terminais, não é o momento agora, a gente não vai falar. Só lembrando que o nervo facial ele penetra no crânio aqui pelo meato acústico e sai do crânio pelo forame estilomastoide. Esses gânglios dos nervos do facial, a gente vai falar mais quando a gente for falar de parasimpático. Agora vamos falar do oitavo nervo, que é o nervo vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear é o nervo puramente sensitivo. Veja que ele tem sempre uma porção vestibular e tem uma porção coclear. A porção vestibular é correlacionada com o equilíbrio e a porção coclear é correlacionada com a audição, né? Vai também ter seu trajeto intracraniano através do meato acústico interno, junto com o sétimo nervo. Então, o vestíbulo coclear, ele nasce também do súcubo pontino, né? Na parte lateral do sétimo nervo, aqui superior à oliva, existe também uma correlação íntima com o flóculo. Ele vai entrar no crânio através do meato acústico interno, juntamente com o nervo facial. Existem duas porções desse nervo, uma porção vestibular que está correlacionada com o equilíbrio e uma porção coclear que está correlacionada com a audição. Então existe uma porção que é o órgão de corte, que é correlacionado com a audição. Existe uma porção vestibular que é correlacionado com os canais semicirculares, vão dar a função do equilíbrio. Os núcleos também a gente vai deixar para o momento, para o próximo módulo. Então, o nervo vestíbulo coclear é um nervo puramente sensitivo. Já o glosso faríngeo, que é o nono, também tem uma função dupla, né? É um nervo motor, vai inervar os músculos da faringe, principalmente da faringe.
Também vai inervar a parte da gustação também, a parte posterior da língua da gustação. Os 2 terços anteriores da língua, eles são de inervação do sétimo, os 2 terços anteriores, e o terço posterior da língua, ele é da gustação é correlacionado com o nono nervo. A sensibilidade da língua, ela nos 2 terços anterior é do trigêmeo e no terço posterior é do glossofaríngeo. Glossofaríngeo e vago, né? Então ele é um músculo também tanto sensitivo quanto motor. Ele que vai fazer a inervação da glândula parótida, que é a outra glândula salivar, né? A única glândula que não é inervado pelo facial, que é a parótida. E ele vai inervar toda a musculatura da faringe junto com o vago e vai sair do crânio pelo forame jugular. O glossofaríngeo, ele nasce aqui do sulco lateral posterior, tá certo? Sulco lateral posterior do bulbo, posteriormente à amígdala, tá certo? Então o glossofaríngeo nasce no tronco cerebral, na posição no sulco lateral posterior do bulbo, posteriormente à oliva. Sempre tem os núcleos, só lembrando que os núcleos motores eles têm uma localização mais medial no tronco e os núcleos sensitivos mais lateral. Esses nervinhos do ramos do trigêmeo, do glossofaríngeo a gente não vai ver hoje. Então, só lembrando que o glossofaríngeo ele vai nascer do sulco lateral posterior do bulbo, né? Posteriormente à oliva e vai passar pelo forame jugular, junto com o décimo e com o 11º nervo. Vai inervar a musculatura da orofaringe, principalmente a musculatura da orofaringe, junto com o vago, e vai inervar a glândula parótida. O 10º nervo, né, que é o nervo vago, que é um nervo muito importante do parasimpático, que vai inervar os órgãos do tórax e do abdômen. Ele vai sair do crânio através do forame jugular, junto com o 9º, com o 10º e o 11º. Então é um nervo também motor e um nervo sensitivo. Porque é o nervo motor, porque juntamente com o glossofaríngeo vai irrigar a musculatura da oro e da orofaringe, né? E também da laringe, vai inervar os músculos. E vai ser sensitivo porque a sensibilidade visceral do sistema nervoso parasimpático, tanto do tórax quanto do abdômen, ela é toda feita pelo nervo vago. Então o nervo vago ele também está no sulco lateral posterior do bulbo, né? Posteriormente à oliva e inferiormente ao 9º. Vai deixar o crânio pelo forame jugular para ter aquelas funções que a gente comentou. Não vou falar de novo dos núcleos, né? É o nervo que vai inervar praticamente todos os órgãos do tórax quanto do abdômen.
Já o 11º é um nervo puramente motor, né? Que é o nervo acessório, que também parte das raízes dele vai surgir daquele sulco lateral posterior do bulbo e também parte vai sair do lateral, sulco lateral posterior da medula. Vai compor fibras para formar o nervo acessório, que é o nervo puramente motor. Ele é um nervo motor porque ele vai inervar os músculos, principalmente do palato mole, né? E os músculos da faringe e laringe. Mas o mais importante desse músculo de sua raiz espinhal, perdão, essa aqui é as raízes motoras, mas da sua raiz espinhal é que ele vai inervar o esternocleidomastoide do pescoço e o músculo trapézio. Ele vai sair do crânio junto com o nono, o 10º e o 11º pelo forame jugular. Então ele nasce do... Ele tem dois segmentos, né? Um segmento cranial, um segmento espinhal. Vai nascer do bulbo, parte do bulbo e parte da medula, através do sulco lateral posterior do bulbo, posteriormente à medula, né? E vai adentrar no forame jugular. E as raízes que eu quero que você aprenda são o segmento espinhal, que vai inervar o esternocleidomastóide. Então, o esternocleidomastóide, ele que vai se fixar na mastoide e no externo, né? Aquele músculo. E o músculo trapézio. Já o nervo hipoglosso, que é o 12º nervo, é um nervo também puramente motor, que vai ser o nervo motor da língua. Ele vai deixar o crânio através do canal do hipoglosso. Então, o hipoglosso é o nervo que vai surgir no sulco lateral anterior do bulbo, vai nascer entre a pirâmide e a oliva. Vai nascer o hipoglosso. E o hipoglosso vai passar pelo canal do hipoglosso. Vai passar pelo canal do hipoglosso. Vou ver se eu tenho uma figura melhor. Vai passar pelo canal hipoglosso, que é um canal que tem na parte do côndilo, a parte inferior do côndilo, do forame magno, né? E ele vai ser o músculo motor puramente da motilidade da língua. Só lembrando, pessoal, que essa parte de núcleos a gente vai ver quando a gente for ver o segundo bloco de neuroanatomia, que é a anatomia a microanatomia. Esse primeiro bloco é só da macroanatomia, anatomia macroscópica. Anatomia microscópica vai ser no segundo bloco. Para a gente fechar esse primeiro bloco, tá faltando só a parte de sistema nervoso autônomo, que a gente também vai falar de algum desses nervos cranianos, porque fazem parte do sistema nervoso autônomo. Então, quando chegar nessa parte do sistema nervoso autônomo, a gente vai falar desses gânglios que a gente não falou. Vou falar desses gânglios que tem correlação com os nervos cranianos, tá certo? E para dar uma complementada nessa aula. Isso na próxima aula. E quando for a parte de microanatomia, a gente também vai voltar a falar desses núcleos
dos nervos cranianos, a localização desses núcleos no tronco. Vocês já sabem a semana de provas de vocês? Acho que já tem data, né? Alguém me consegue me falar quanto que é? Porque eu não lembro. Só pra... vocês já tem aquele cara... Tem outra turma me mostrou. Eu acho que é de 2000 e... É dia 19. Então, até dia 19, a gente vai... Próxima aula, a gente vai fechar esse primeiro bloco. E aí a gente dá ainda para fazer uma revisão. A gente pega tudo para revisão, para prova. A gente consegue fazer uma revisão das partes mais importantes assim que vai cair na prova. Tá certo? Eu e o Dr. Potier, a gente vai fazer uma prova mais ou menos online com vocês, pra vocês mandarem as respostas. A gente vai falar mais ou menos a pergunta, né? E aí vocês vão elaborar a resposta, mas vai ser uma prova mais ou menos online que a gente está pensando. Nada de outro mundo, bem tranquila. Mas a gente já consegue, eu acho que com vocês eu vou conseguir fazer, a turma que está mais adiantada, a gente vai conseguir fazer essa revisão. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar de sistema nervoso autônomo e a gente fecha esse primeiro bloco de anatomia macroscópica, para a gente entrar mesmo na anatomia microscópica, que é a anatomia mais pesada, viu? Para a gente ver os tratos, os núcleos, e aí é uma anatomia mais pesada. Eu vou postar esses slides na Classroom. Lembrando que eu estou mais ou menos seguindo o livro de neuroanatomia, né? Do Machado. Esse neuroanatomia funcional do Machado, que eu mais ou menos me baseio nele, eu olho o que ele fala e tudo, para também não falar coisa muito complexa para vocês. Mas tá bem de boa o assunto, pessoal. Próxima aula a gente fecha a neuroanatomia macroscópica. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Fica aberta a pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pessoal, vamos encerrando a aula. Próxima aula a gente fecha. E aí a gente fecha e ainda dá para fazer uma revisão para a nossa prova. Beleza? Falou, galera. Abraço, obrigado pela presença e até próxima quinta.